Vamos conversar agora sobre amor, gente. O amor está no ar. A conversa agora é sobre ele. Ele que, de repente, em algumas situações parece que tá tão em falta, né? Mas será que realmente os relacionamentos estão mais frágeis no século XXI? A gente vai conversar sobre esse assunto hoje com a querida Michele Petri Piocher, que é especialista em desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, tudo bem? Seja bem-vinda, linda. Muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto que pode ajudar a requentar muitos casamentos que estão mornos no momento. Exatamente, né? Porque hoje a gente enfrenta outros desafios, né? Sim. A gente sabe que no passado os casamentos duravam mais, mas não necessariamente porque existia amor Sim. nessas relações, né, Michele? Eu acho que as pessoas passavam por estágios muito mais afunilados, né? Antigamente, as pessoas passavam por 4 ou 5 estágios do momento da paquera até o casamento, consolidavam seus relacionamentos sem prazo de validade, ou seja, tinha que fazer dar certo. E nem sempre eram uniões felizes, de fato. Mas a gente tem que entender que nada há de errado ou diferente com a forma de amar atual. O que mudou foi a forma de se relacionar. A gente tem um fast food amoroso, né? E apesar da aceitação social, isso demanda muito mais cuidado. Hoje, manter a chama do amor acesa dá muito mais trabalho. Eu acho que é por isso que os relacionamentos são mais furtivos. Eu tenho uma grande dúvida, né, nisso que você falou. Isso não tem um pouco a ver também com o jeito como essa geração foi criada? Essa coisa assim de ser mais mimada? As pessoas Não aprendeu a lutar pelas coisas. Não são um pouco imaturas. Não deu certo, já troca. Né? Não aprendeu a lutar ou a brigar pelo que quer, ou a brigar por uma coisa maior. Eu acho que toda vez que a gente oferece voz a alguém, a gente também oferece a essa pessoa a oportunidade de performar do jeito que ela acha correto. Então, eu acho que o que acontece é que, atualmente, as pessoas tendem a trazer isso também para o relacionamento amoroso e colocar isso sobre a mesa. Se não for como eu quero, não vai ser do seu jeito. E é aí que entra o que eu acho que é fundamental num casal. Começou a namorar, você tem que entender qual é o sentido mais aguçado da pessoa. Porque, Leão, se a gente não souber o que performa bem entre os dois, vai dar ruim. É fato. Por exemplo, eu tenho um relacionamento de 20 anos. Comecei a namorar 20 anos, aí noivado, casamento, bem tradicionalzinho. Tá. Temos 2 filhos, Arthur e Caterine. E assim, logo no começo, um dos melhores investimentos que a gente fez na gente foi descobrir qual era o nosso sentido mais aguçado. Nós dois somos 2 visuais. Então, a gente investe muito nisso. O que um visual gosta? Um visual gosta daquilo que ele vê, daquilo que ele contempla, né? Então, o tempo todo a gente está fazendo esse tipo de investimento. Agora, imagina se a gente não tivesse investido nisso e ele ficasse me dizendo, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Como eu não sou auditiva, isso não teria muito efeito para mim. E talvez a gente não estivesse performando bem há tanto tempo. Disso, que legal. Interessante, né? As pessoas bacana. costumam performar em 3 sentidos: auditivo, visual ou sinestésico. Os sinestésicos são os que gostam do toque. É o toque. Então a gente tem que abraçar pegar. muito, né? Tem que estar sempre muito perto. carinho. Acho que eu sou Auditivo esse gosta de ouvir. Você é sinestésico? Nossa, eu tô achando que eu sou auditiva. Que As pessoas, legal então, isso. os auditivos precisam ouvir muito. Então, se o marido, de repente, dá um carro de aniversário, um super carro, mas não diz eu te amo, lógico que você vai adorar o carro, mas vai ficar faltando ali um elemento, a cereja do bolo, né? Que seria ele dizer, você é importante, você é bonita, você é especial. E eu acho que fazer esse tipo de investimento é muito inteligente para o começo. Esse visual que você fala tem a ver, por exemplo, com a plástica de vocês? Vocês estão sempre se cuidando, Sim, tem que estar também. sempre... Não pode deixar a peteca Mas cair. não é só a questão física, né? O visual, ele contempla muito. Então, é um jantar. Como esse jantar está preparado para os dois. E não necessariamente o mais caro, o mais chique ou mais luxuoso, mas o modo como a gente se dedica a mostrar para o outro, né? Acho que a palavra-chave desse relacionamento é o qual eu mostro bem o meu sentimento, né? Eu consigo externar o meu sentimento colocando um copo de água para ele beber à noite, porque eu sei que é um hábito que ele tem. Então, isso é muito importante, a gente colocar na relação um sentido aguçado valorizado. Ninguém sobrevive à indiferença, fato. Então, quando a gente mostra para o outro que ele é importante e que a gente se ateve, né? Que a gente demandou um tempo
para perceber isso, eu acho que isso faz total diferença. É o cultivo, né? É o dia a dia, não adianta, né? Tudo que a gente alimenta cresce. Se a gente alimentar a indiferença dentro de um relacionamento, a indiferença vai aumentar, vai crescer. É a tal da plantinha, né? Exatamente. A gente está colocando umas imagens aí, enquanto a gente está conversando, de filmes, né? Que justamente Hollywood mostra isso também em várias situações, né? O que são esses amores arrebatadores ou eternos, né? E amores para a vida toda. E tem um que chama muita atenção, que entrou logo no começo, que é muito fofinho, que é um clipezinho justamente do Up, Altas Aventuras. Dá pra gente assistir, Rô? Vamos colocar então. Agora, eu queria entender um pouco como é que essa questão da pandemia mexeu tanto com os casais. E mexeu, né, Mexeu, Leão? né? Mexeu muito. Eu acho que quando duas pessoas coexistem num ambiente muito assustador, que foi o que aconteceu, nós fomos tomados, né? Por uma notícia que do dia para a noite acometeu o mundo. E eu acho que toda vez que a gente é colocado numa situação dessa, duas coisas acontecem. Ou a gente fica com medo iminente da morte, que foi o que aconteceu com a maioria dos casais, ou a gente fica num ponto de equilíbrio, que é a chamada zona de conforto. Mas nessa zona de conforto em específico, as pessoas também têm o medo da morte, porque tem uma analogia que ilustra muito bem isso, que foi feita na Suíça, uma experiência com um ratinho. O ratinho foi colocado numa gaiola com uma área de lazer e um potinho de comida. Primeira vez que o ratinho foi se alimentar, ele levou um choque, que se ele tomasse o segundo choque, ele morreria de tão forte que foi. Aí ele criou um medo da alimentação. Mas para brincar na área de lazer, ele teria que ter a energia do alimento. Então ele ficou no ponto de equilíbrio ali. Ele nem brincava e nem voltava para se alimentar, apesar de estar com muita fome. Isso foi o que aconteceu com muitos casais durante a pandemia. Eles ficaram num ponto de equilíbrio, mas com a iminência da morte, muitos deles pensavam assim: eu não tenho muito tempo de vida, e o que eu vou fazer se a pandemia terminar, se a pandemia acabar, se a gente melhorar essa situação? Eu quero viver tudo aquilo que eu não vivi até agora. Então, veio a existência, foi chamada a existência a vontade de performar novamente como ele performava quando era solteiro, ou quando não estava propriamente com aquela pessoa, ou ela, né, no caso. Porque muitas mulheres também pediram divórcio nesse tempo. Eu arrisco dizer que até as mulheres pediram mais divórcio na pandemia do que os homens. Então, é uma situação em que a gente vê duas pessoas que já estavam com uma erosão conjugal muito evidente. A pandemia trouxe à luz aquilo que já não estava legal. E alguns casais serão fortalecidos disso. E eu, de verdade, não seria transparente se eu dissesse que eu sou a favor do término de um relacionamento. Eu acho que, assim, óbvio, a gente tem que ter a opção de terminar assim, se não for legal. Mas eu aposto tanto no amor, eu acredito tanto na força do amor, que eu acho que a gente tem que tentar até o último recurso para fazer dar certo. Mas você falou assim, trouxe à luz. Quando você fala trouxe à luz, me dá a ideia assim, trouxe a verdade. Sim. Porque se era um casal falso, que não tinha amor, aí... Né? E aí eu acho que quando tem essa erosão conjugal, que realmente eles estão à beira do abismo, e que quando a pandemia chega, ela coloca a luz sobre esse abismo, sim, eu acho que aí tem realmente que haver esse término, sem manipulações, sem articulações, para que o outro seja o culpado pelo término, né? Com muita maturidade, sobretudo se houver crianças no meio dessa relação. A gente tem que ter esse perfil de assumir esse término com muita dignidade. Mas também dá para salvar um casamento se ele não tiver nesse nível de erosão. Se ele estiver apenas enfrentando, né, uma fase morna, a gente consegue requentar com pequenos truques. Tá certo. Ai, que assunto gostoso, é bom, né? Dá vontade de... Tão bom falar de amor, né? É bom. Amém, mas os números mostram, né, que realmente o número de casamentos dissolvidos tem aumentado muito, né? As pessoas estão aí se dando a possibilidade de experimentar mais para, de repente, encontrar o seu relacionamento duradouro, coisa essa que não tinha essa possibilidade num passado não muito distante, né? Mas se a gente considerar os casais homoafetivos crescendo muito, por outro lado, a gente tem pessoas amando muito mais, com mais liberdade. Então, também, o cenário não está assim, tão low profile, do tipo, antigamente a gente amava muito mais, não é bem assim. E, Leo, eu queria muito deixar para vocês uma dica para vocês, e eu sei que os telespectadores de vocês vão amar. Eu quero que vocês visitem muito o myvibes.club.
É um aplicativo que eu tenho que ajuda gratuitamente pessoas através de afirmações positivas. Elas podem melhorar muito suas vidas pessoais, sob todos os aspectos, mas sobretudo os relacionamentos, para que elas performem de um jeito mais feliz. É o que eu quero. myvibes.com, é isso? .club. .club. Isso. myvibes.club. Ou me seguirem no Instagram, @mipetri com 2 T's. Lá também tem um link na bio direto para o MyVibes. Tá bom, gente. Comece a seguir agora, então, essa querida que é a Michele Petri Piocher, especialista em desenvolvimento humano, lá no @mipetri com 2 T's, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigado, Adorei o beijo, papo. querida. Obrigada, Até a próxima, amei. viu? Obrigado. Muito bom.